Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar eu venho pedir seu apoio através do seu like e do seu comentário. E se for novo por aqui, se inscreve no canal pra dar essa moralzinha pra gente aí. E se você gosta muito do nosso canal e quiser apoiar, além disso, você pode deixar um pixinho pra gente que fica no comentário fixado, ou se tornar um membro do nosso canal, que é o primeiro link na descrição por apenas R$5 e ter acesso a vídeos adiantado. Eu agradeço do fundo do coração, agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com os dois figurantes conversando. Um deles não esperava que a seita em busca da paixão com 10 mil anos fosse colapsar dessa forma, e o outro percebe alguém saindo questionando. Alguém saiu lá de dentro, ele é o mestre da seita em busca da paixão? E o cara ao seu lado descarta como besteira. Todos os anciões, incluindo o mestre da seita em busca da paixão, já morreram, mesmo que alguém tenha escapado porque ele retornaria para a seita. Em sua opinião, esse homem veio aqui pela fortuna deles. Ele apenas chegou aqui a um passo à nossa frente, ele deve ter colhido alguma coisa. Ele então se apresenta como o rei mestre do pavilhão Yuan Ascendente, Lee King Yuan, e questiona o nome do nosso prota. Cruzando os braços, nosso prota diz que são apenas estranhos que se encontraram por acaso, não há necessidade de aprendermos os nomes um dos outros. Lee King então explica, irmãozinho, este rei e esses heróis reunidos do território norte vieram aqui e viram que os portões da seita em busca da paixão foram rompidos. Todos nós nos sentimos tristes sobre isso e queremos entrar para perguntar o que aconteceu, mas nós temíamos agir de forma imprudente e causar maus entendidos. Agora que o irmãozinho veio do lado de dentro, ele deve saber qual é a situação da seita em busca da paixão. Você poderia, por favor, nos iluminar a respeito desse assunto? E nosso prota, ouvindo isso, fica incrédulo. Uma dúzia de imperadores de primeira e segunda ordem? Como seu grupo de pessoas se atreve a se chamar de heróis do território norte? E incrédulo, Lee King questiona o que você disse? Nosso prota vai direto ao ponto dizendo que eles estão aqui tentando conseguir alguma oportunidade. Ele aposta que eles querem entrar para pilhar esse lugar, mas vocês não têm certeza se há algum mestre da seita em busca da paixão restante, então vocês não ousam pisar aqui dentro, certo? E Lee King diz, irmãozinho, isso não é verdade. Nós somos todos de seitas, famílias e grandes forças que possuem alguma conexão com a seita em busca da paixão. Nós ouvimos que a seita em busca da paixão sofreu um grande desastre, então viemos aqui principalmente para ajudar de alguma forma. Porque estaremos aqui tentando agir como bandidos comuns? O irmãozinho não deve nos menosprezar. Ouvindo isso, nosso prota questiona, ei, vocês não têm medo que o Vale do Coração Gélido não fique infeliz por vocês estarem enviando carvão para a seita em busca da paixão de uma forma tão imponente? E Lee King diz que o Vale do Coração Gélido não será tão mesquinho. A Senhor Bing-Yun é uma líder sábia e generosa. Desde que não nos oponhamos diretamente contra o Vale do Coração Gélido, ela naturalmente não terá razões para ficar irritada conosco. Nosso prota, ouvindo essa cara de pau, dizia, entendo. E Lee King dizia, irmãozinho, você não nos disse sobre a situação dentro da seita em busca da paixão. Nosso prota explica que os grandes mestres da seita em busca da paixão foram todos mortos e incontáveis discípulos também morreram ou foram feridos criticamente. O que mais você acha que poderia acontecer? A árvore caiu e os macacos se dispersaram. E Lee King diz que já que esse era o caso, a seita em busca da paixão deve estar vazia, certo? E o irmãozinho acabou de sair de dentro da seita, não foi? Talvez você tenha encontrado alguma coisa lá dentro? Nosso prota, sorrindo, joga o anzol pros peixes dizendo, na verdade, eu encontrei a tesouraria deles. E Lee King, animado, pronto para seguir o caminho do submundo, questiona o que tinha dentro da tesouraria. Nosso prota atiça sua ganância dizendo que tinha cristais da origem, centenas de milhões de cristais da origem, inferiores, intermediários, avançados, todos os tipos de ervas raras, artefatos imperadores, anotações antigas, artes secretas, basicamente o que você conseguir e não conseguir imaginar. E isso dá certo, pois Lee King pensativo contempla, se eu puder conseguir toda a herança da seita em busca da paixão, a força do meu pavilhão Yuan Ascendente definitivamente melhorará imensamente. Pode até mesmo ser possível se tornar a segunda seita em busca da paixão. Vemos que tinha um figurante nesse grupo que era um pouco mais inteligente e gritava, pirralho, você está cheio de disparates. É verdade que a seita em busca da paixão possui uma tesouraria, mas como você poderia abri-la apenas com sua força? E Lee King percebe isso e pensa, eu quase fui enganado por ele? E irritado dizia, irmãozinho, você está sendo um pouco indelicado. Nosso prota, ouvindo isso, dizia, cabe a você acreditar em mim ou não, e invoca o ferro do coração congelado de 10 mil anos. E os figurantes diziam que ouviu que apenas um pedaço do tamanho de um punho de ferro do coração congelado de 10 mil anos pode refinar um artefato imperador. Quantos artefatos imperadores poderiam ser refinados com uma laje de 3 metros de altura? Esse pirralho não mentiu, ele definitivamente abriu a tesouraria da seita em busca da paixão. Nosso prota não para por aí, saca uma espada, e o figurante gritava, o que essa criança está fazendo? E Lee King, assustado, dizia, ele
está? E vemos nosso prota escrevendo alguma coisa na pedra com a espada. Ele então aponta para o nome dizendo que de agora em diante, essa terra é a base da minha seita Palácio do Alto Céu. Espero que os amigos ajudem esse jovem mestre a divulgar esse assunto quando vocês retornarem hoje. E sim, não culpe esse jovem mestre por não ser misericordioso com quem tentar invadir o território do Palácio do Alto Céu casualmente. E Lee King irritado gritava: que piada! O que deu a um pirralho a confiança de estabelecer uma seita aqui? Nosso prota com a miríade de espadas em posição questiona que confiança tem? Pergunte para a espada e ela lhe dirá a resposta. Um dos figurantes do grupo dizia: pirralho, você é muito selvagem. Nós devemos lhe ensinar uma lição hoje. Vamos fazer isso, pessoal. Agora que não há mais seita em busca da paixão, não há nada para nós nos preocuparmos. Mas Lee King estava pensativo. No fim, ele não percebe a merda que estava fazendo e animado gritava: então vamos quebrar suas ilusões, pirralho! E todo o grupo parte para cima do nosso prota. Com um simples acenar de sua mão, várias lâminas lunares atacam os figurantes e desesperado eles gritavam: como isso é possível? Ele é apenas um mestre no domínio imperador de primeira ordem. Isso, como ele fez isso? E Lee King, assustado, machucado, pensava: há rumores de que alguns gênios no dão marcial podem lutar até mesmo matar aqueles do cultivo maior do que o seu. E se tremendo ele contempla: mas esse jovem, ele não pode apenas lutar contra oponentes acima do seu domínio, mas ele nem mesmo caiu em desvantagem enfrentando uma dúzia de pessoas ao mesmo tempo com cultivo igual ou superior ao seu. Desesperado ele questiona: pirralho, quem diabos é você? E nosso prota calmamente se apresenta como o jovem mestre Yang Kai. Eu acredito que todos vocês já ouviram meu nome antes, não? E Lee King desesperado dizia: o Yang Kai que matou Feng Shi no Mar das Estrelas Quebradas e provocou Feng Shuan. A guerra entre o Vale do Coração e GLD e a seita em busca da paixão começou por conta dele. Vemos outros 3 pontos de energia chegando e Lee King desesperado se vira gritando: quem está aí? Eram os 3 rei monstros e Ling Fei questiona: jovem mestre Yang, o que aconteceu? E o monstrengo orelhudo irritado bufava: parece que alguém está sendo mal educado aqui. E Lee King desesperado gritava: monstros! Rei monstros! O monstrão dizia: que audácia! Quem está sendo mal educado aqui ainda agora? Mostre-se para esse rei. E Lee King se cagando todo dizia: senhor rei monstro, é apenas um mal entendido, mal entendido. E ele questiona: um mal entendido? Como isso pode ser um mal entendido? Lee King então explica que era desse jeito. Todos nós cultivadores do território norte ouvimos que o jovem mestre Yang estabeleceu uma seita aqui, então viemos aqui para o parabenizar. E o monstrão surpreso se vira para a pedra de identificação e Ying Lei dizia: jovem mestre Yang realmente estabeleceu uma seita aqui? Palácio do Alto Céu? Isso sim, é bom ter a ambição de alcançar o pico tão alto quanto os céus. Muito bom. O monstrengo orelhudo dizia: bom. Então a partir de agora esse Xie ficará no Palácio do Alto Céu e espera que o jovem mestre me recompense com a posição de protetor, diácono ou qualquer coisa. E o monstrengo dizia: conte com esse velho rinoceronte. O jovem mestre Yang definitivamente deve nos tratar bem. E nosso prota sem ter o que fazer dizia que vai decidir isso mais tarde. Lee King abismado pensava: quem diabos é esse Yang Kai? Como ele conseguiu domar esses 3 rei monstros? Além disso, eles realmente imploraram por alguma posição como protetor ou até mesmo diácono, mas ele nem aceitou. Há algo de errado com a cabeça dele? O monstrão rinoceronte questiona: jovem mestre Yang, você vai matar essas pessoas? E nosso prota questiona por que faria isso. Você não ouviu que ele disse que veio parabenizar esse jovem mestre por estabelecer sua seita? Já que eles estão aqui para oferecer suas felicitações, eles são os convidados do meu Palácio do Alto Céu. E Ying Fei dizia: sim, o jovem mestre Yang é sábio, venha, me dê seu anel espacial. Lee King sem graça dizia: jovem mestre Yang, isso é apenas um pequeno sinal para mostrar nosso respeito. Eu espero que o jovem mestre Yang aceite gentilmente. E nosso prata dizia que o mestre da seita ali é atencioso. Ele entrega seu anel lá a ele dizendo: bom, jovem mestre Yang, se você não tiver nenhuma outra instrução, esse Lee irá sair. Nosso prata contente dizia: sim. Falando em instruções, esse jovem mestre precisa de sua ajuda com uma coisa. E Lee King surpreso dizia: eu me pergunto quais as ordens do jovem mestre Yang. Nosso prata diz que o mestre da seita ali não precisa ficar tão nervoso. Eu apenas preciso que você faça algo simples. Você precisa espalhar a notícia que esse jovem mestre ocupou esse pedaço de terra e estabeleceu o Palácio do Alto Céu aqui. Lee King surpreso dizia: então esse é o caso. Apenas uma questão trivial para mim. Jovem mestre Yang pode contar com esse Lee para completar essa tarefa. Nosso prota satisfeito dizia que será muito bom. Já que vocês são todos heróis do território norte, eu definitivamente convidarei todos vocês novamente quando oficialmente abrir os portões do Palácio do Alto Céu. Espero que todos vocês estejam presentes para comemorar comigo esse dia. E Lee King dizia: bom, nós definitivamente viremos. E com isso resolvido, o grupinho mete o pé com medo e o velho rinoceronte
rinoceronte dizia, um bando de lixo, porque o jovem mestre Yang se incomodou lhes dando respeito. Nosso prota suspira dizendo que um amigo a mais significa uma ajuda extra. Eles estavam apenas interessados em lucros e não tinham rancores comigo, então por que eu deveria matá-los impiedosamente? No futuro, se o Palácio do Alto Céu quisesse ancorar no território norte, não é apropriado fazer inimigos em todos os lugares. Você deve saber que todo mundo tem seu valor, pode haver um dia que eles serão de algum uso. Agora que a poeira baixou, vocês três devem retornar para as terras selvagens antigas primeiro. Me sigam. E ouvindo isso, os três monstrengos ficam assustados, questionando: o quê? O velhote Xie se aproxima correndo dizendo: jovem mestre Yang, você quer que nós retornemos agora? Não faz nem alguns dias desde que saímos. Ying Fei também se aproxima dizendo: sim, jovem mestre Yang, não há nada para nós fazermos. Apenas diga, nós três faremos sem hesitar. O monstrengo diz que concorda se o jovem mestre Yang os levar para varrer os territórios norte e unificar sob seu comando. Por favor, jovem mestre. De frente para uma atriz de teletransporte, ele questiona: jovem mestre Yang, não há espaço para discutirmos? Nosso prota sorria dizendo que embora vocês três sejam fortes, há diferença entre monstros e humanos. Se vocês realmente causarem uma grande bagunça no território norte, eu receio que atrairia muitos problemas. Eu sei o que estão pensando, mas essa questão não pode ser apressada. É desconhecido o tempo que Huoshi irá sair de lá, então apenas espere por notícias nas terras antigas. O monstrão Xie dizia: jovem mestre Yang, deixe eles retornarem. Esse Xie irá segui-lo para protegê-lo. É importante ser cuidadoso quando viaja pelo limite estelar. O velhote rinoceronte intrigado questiona: por que temos que ir enquanto você fica? Entre os 32 rei monstros e outros grandes reis, a força desse rei está entre os 3 mais fortes, e é por isso que esse rei deve ficar. Ouvindo isso, Ling Fei bufa. Em termos de força, Xin Lei é mais forte do que você, e em termos de velocidade e mobilidade, se esse rei se alega ser o segundo, ninguém ousaria se alegar ser o primeiro. Esse rei de longe seria um protetor melhor. O monstrengo Xie usa sua carta na manga dizendo: ei, que tal o fato que esse Xie é o escravo da alma do jovem mestre Yang? Se qualquer coisa acontecer com o jovem mestre Yang, esse Xie morreria também. Então a lealdade e dedicação desse Xie para o jovem mestre Yang está além do questionamento. Como vocês dois podem se comparar a mim? Nosso prota, ouvindo isso, quebra o contrato dizendo: não é mais, você está livre. O monstrengo Xie, vendo isso abismado, questiona: o quê? Jovem mestre Yang, por que você devolveu de volta a marca da alma? E nosso prota dizia: vão embora, todos vão embora. E os outros dois se divertiam com isso. Quem mandou você se vangloriar tanto? Isso é seu karma. Jovem mestre Yang, você não pode fazer isso. Nosso prota, ouvindo suas reclamações, se viram dizendo que eles não acusam de mandar todos embora depois de usá-los. Afinal de contas, vocês três são rei monstros das terras antigas, e seus superiores são os veneráveis divinos. De qualquer forma, agora é conveniente para mim ir e vir das terras antigas, então se alguma vez eu precisar de ajuda no futuro, eu irei procurar por vocês três. E os monstrengos diziam: jovem mestre Yang, você deve manter sua palavra. Quando a hora chegar, não chame os outros, apenas nós. E nosso prota dizia: eu sei, vamos embora agora. Porém, vemos o arranjo falhando e nosso prota questiona: o arranjo espacial está quebrado? Patrocínio de Feng Luan. E os monstrengos diziam: parece que nem mesmo os céus querem que nós fomos embora. Sim, jovem mestre Yang, já que os céus têm tais intenções, você não deve insistir mais. Nosso prota pensativo questiona o que aconteceu. Não deveria ter nada de errado. E Jian também usou há pouco. O velhote rinoceronte Xilei dizia: jovem mestre Yang, não é porque o arranjo espacial não pode se conectar com as terras antigas? Nós fomos diretamente teleportados das terras antigas para o Vale do Coração Gélido da última vez. E nosso prota diz que isso deve ser impossível. Os arranjos espaciais que eu arranjei são todos conectados uns aos outros. E nesse exato momento vemos Yanwei chegando dizendo: irmão mais velho, eu trouxe pra você, junto com o velho Naamen. Nosso prota surpreso questiona: por que veio tão cedo? Eu não disse que você deveria reparar o arranjo protetor da seita do Vale do Coração Gélido primeiro antes de vir aqui? O velho Naamen da Jun dizia sorrindo: eu já terminei os reparos do outro lado. E então ouvi que o jovem mestre Yang estava chamando por mim. Então este Naamen trabalhou duro dia e noite para terminar sua tarefa e então imediatamente correr pra cá. Nosso prota então pede que ele dê uma olhada nesse lugar e o velho questiona: essa não é a seita em busca da paixão? Nosso prota responde que costumava ser a seita em busca da paixão, mas agora é meu palácio do alto céu. E o velho Naamen da Jun questiona: palácio do alto céu? Nosso prota sorrindo explica que quer reabrir o arranjo protetor da seita daqui. Então repararam e melhoraram. Exiba todas suas habilidades aqui para garantir
garantir que esse arranjo protetor da seita seja inigualável no limite estelar. O velho surpreso questiona: o grande mestre Yang está planejando ocupar esta terra? E a resposta do nosso prota vem com uma pergunta de quanto tempo levará para completar tal projeto, e o velho Namen diz que levará no mínimo 2 meses, ou no máximo 3. Ah, certo. O grande mestre Yang quer fazer isso junto com esse Namen? Nosso prota já partindo responde que estava prestes a ficar muito ocupado e não pode compartilhar o fardo com ele. Se você precisar de alguma ajuda, Ian é contente e pede que ele conte com ela. Ela mesma vai convocar algumas irmãs da seita, e o velho sem graça dizia: então, bem, eu terei que incomodar a ancião Jinyan quando a hora chegar. E nosso prota, intrigado com o arranjo espacial, pensava: é requerido que 2 arranjos espaciais estejam conectados para alcançar o teleporte. Então não há nada de errado aqui, e não tem nada de errado com o outro lado do Vale do Coração Gélido. Só resta o que está nas terras antigas. Ele deve ser o problema. Ai, ai, senhora Feng, a remoção da lenha debaixo da panela é realmente muito cruel. E eu sei lá o que significa esse provérbio chinês. Procura aí e comenta aí pra mim saber, família. Nosso prota, em frente ao arranjo, dizia que pelo que parece eles 3 foram abandonados pelas terras selvagens antigas. E o velho Xie, contente, dizia: bom, a senhora Feng deve ter pensado que a situação do jovem mestre Yang é muito séria e deseja que nós fiquemos aqui para sua segurança. Por favor, não rejeite mais. E o monstrengo Xie dizia: jovem mestre Yang, se esse é o caso, nós podemos nos juntar ao Palácio do Alto Céu agora? Nosso prota explica que o Palácio do Alto Céu mal foi estabelecido e ainda levará algum tempo para abrir os portões para aceitar discípulos. Mas quando o dia chegar, vocês 3 irão portar a posição de anciões estrangeiros de alto nível. Mudando de assunto, ele surpreende Yanwer questionando: certo? Como o Vale do Coração Gélido acertou as coisas com aquelas dezenas de milhares de prisioneiros que se renderam? E ela explica que a honrável mestra ainda está tendo dor de cabeça sobre isso. Embora eles ajudaram os malfeitores a assediar nosso Vale do Coração Gélido, não há nenhum rancor profundo entre nós. Nosso prota, satisfeito, dizia que já que esse era o caso, peça para eles trabalharem para mim como operários. Namen da Jun certamente precisará de mão de obra para reconstruir o arranjo protetor da seita em busca da paixão. E animada, ela diz que a proposta do irmão mais velho é muito boa. Vamos esperar o grande mestre Namen retornar e ver quanta mão de obra ele vai precisar. E então, time skip rápido de 1 ano depois. Na porta de um pavilhão, vemos alguém dizendo: grande mestre Yang. Este Namen completou o arranjo protetor da seita do Palácio do Alto Céu. E um dos rei monstros avisa que nosso prota estava em retiro, não era apropriado perturbar. E Namen da Jun diz que estava tudo bem. Então, por favor, entregue esse token de controle para o grande mestre Yang. Mas nosso prota, que ouvia tudo de dentro, abre a sala dizendo: oh! E um dos rei monstros percebe que, pelo que parece, nosso prota fez um grande progresso em seu cultivo. E nosso menino não diz que foi apenas um pequeno progresso. O Namen da Jun veio ainda agora. O que ele disse? Ying Fei diz que ele pediu para que eles entregassem esse token de controle para o arranjo espiritual. E vemos que a seita já estava pronto para funcionar e nosso prota pensava que Namen da Jun é realmente impressionante. Este token de controle me permite sentir tudo o que acontece do lado de fora. E vemos vários transeantes passando na entrada da seita. Nosso prota, percebendo isso, questiona por que há tantas pessoas do lado de fora. E Ying Fei diz que eles obviamente estão aqui na esperança de entrar para o Palácio do Alto Céu. O jovem mestre Yang quer abrir os portões e aceitar discípulos agora. E nosso prota avisa que não tem muita pressa. Pensativo, ele contempla que ocupou esse lugar principalmente para promover abrigo para os seus amigos e família que estão na Estrela Sombria. É só que eu nem mesmo sei como retornar para o campo estelar Heng Luo. Talvez eu deva tentar procurar por Yang Yan e perguntar a ela sobre isso. Mas antes disso, é melhor eu terminar o que pode ser feito primeiro. Agora que a seita foi estabelecida, não há necessidade de se preocupar com os recursos de cultivação. Vamos primeiro trazer Xiue, Gizu e os outros. Ele avança e avisa que eles precisam fazer uma viagem para o território sul. Ying Fei, venha comigo. E os 2 velhos monstros pensavam: afinal de contas ele é o mais veloz no fim de tudo. E nosso prota pede para que os 2 tomem conta da seita, enquanto o monstrinho Seninha estava sorrindo muito. Vemos apenas um pequeno time skip depois, quando Ying Fei dizia: jovem mestre Yang, alcançamos o território sul. Pra onde agora? E nosso prota pede que ele encontre uma cidade para que eles possam perguntar as direções. Alguns momentos depois, ele paga por informação questionando: com licença, para qual direção é a seita das 1000 folhas? E o figurante, surpreso com o cristal, dizia: Santo Cristo, um cristal da origem avançado. E suspirando, ele diz: bem, você pode não saber disso, mas... E ao ouvir essa informação, nosso prota fica completamente abismado. 1 ano atrás, a seita das 1000 folhas foi destruída. Rapaz, não sobra nada pro Betinha, só o churrascamento, véi. Não tem paz um segundo.
Nosso prota surpreso questiona o que você disse. E o carinha diz que a seita das 1000 folhas se superestimou como uma formiga e tentou balançar uma árvore poderosa. Um ano atrás a seita foi destruída e seus discípulos fugiram. E nosso prota estava tremendo de raiva. E irritado ele expande seu domínio de imperador gritando: impossível, você está mentindo pra mim. E o figurante no chão abismado gritava: domínio imperador. Nosso prota levanta pelo pescoço dizendo que há 1 milhão de seitas grandes e pequenas no limite estelar. Então como poderia a notícia do extermínio de uma seita de segunda classe como a seita das 1000 folhas causar tão ocorrência comum? E o figurante desesperado dizia: senhor, esse humilde não está mentindo. E Ing Fei dizia: jovem mestre Yang. E nosso prota mesmo irritado solta o cara dizendo: me diga tudo o que você sabe. Eu não irei maltratar você se você realmente estiver falando a verdade. Quem destruiu a seita das 1000 folhas? O cara disse que ouviu que eles irritaram a seita da espada da sombra fluida. E nosso prota irritado dizia: seita da espada da sombra fluida? E pensa que encontrou com alguns discípulos da seita da espada da sombra fluida quando estava no reino das 4 estações. Na minha impressão, essa seita não era uma seita de primeira classe com uma força considerável. Ele questiona por que a seita da espada da sombra fluida aniquilou a seita das 1000 folhas. Que rancores profundos as duas seitas tinham entre si? O cara diz que não havia nenhum ódio profundo, mas os tesouros da seita das 1000 folhas provocaram ciúmes. Nosso prota pensativo lembrava de algo questionando se eram as marionetes de grau celestial. O cara diz que foi isso mesmo. Nos últimos anos, a seita das 1000 folhas reganhou o controle de sua herança perdida por alguma razão. As marionetes de grau celestial estiveram seladas por muitos anos. A seita da espada da sombra fluida pareceu bem interessada nesses tesouros e lançou uma guerra para destruir a seita das 1000 folhas. Nosso prota irritado diz que a seita das 1000 folhas possuía mais de 10 grandes marionetes de grau celestial, cada uma tendo a força comparável ao mestre no domínio imperador. Como a seita da espada sombra fluida destruiu tão facilmente? O cara diz que realmente não sabe. Todo mundo achou isso meio esquisito também. As marionetes de grau celestial da seita das 1000 folhas provavelmente não eram tão poderosas como rumores faziam parecer. Não há nenhum mestre no domínio imperador na seita das 1000 folhas. O potencial completo de nenhuma marionete de grau celestial pôde ser liberado. Nosso prota irritado pensava: porque eu sinto que as coisas não são tão simples como eu penso? E agarra o cara irritado gritando: o que aconteceu com os discípulos da seita das 1000 folhas depois que ela foi destruída? O cara cabisbaixo diz que alguns morreram, alguns escaparam. Receio que não muitos sobreviveram, mas eu ouvi que alguns deles foram capturados, e dentre aqueles que foram capturados havia um verdadeiro mestre estelar de um campo estelar inferior. E nosso prota questiona: isso é verdade? O figurante diz que não ousaria enganar nosso prota. Essa também é a informação que foi divulgada pela seita da espada sombra fluida. E nosso prota pensativo contempla que, se ele não tiver enganado, o mestre estelar mencionado por esse homem deve ser Aiou. Já que seu sogro está bem, Xiwei e os outros devem estar bem também. Nosso prota então questiona por que eles estão tentando espalhar essas notícias. E o figurante questiona o que mais eles poderiam fazer. Afinal, eles estão espalhando as notícias para promover o leilão que a seita da espada sombra fluida vai realizar em 1 mês a partir de agora. Aquele mestre estelar possui uma origem estelar completa dentro dele. Isso naturalmente chamará a atenção das massas. Nosso prota, ouvindo isso, repete: 1 mês na cidade da sombra fluida. Ing Fei manda uma mensagem dizendo: jovem mestre Yang, eu não sei se é só eu, mas algo parece errado. Já que a seita das 1000 folhas foi destruída há 1 ano atrás, por que não realizaram o leilão imediatamente? E nosso prota estava pensativo e irritado. Ing Fei completa dizendo que não apenas isso, mas essas notícias parecem ter sido deliberadamente espalhadas como se eles quisessem ter certeza de alcançar alguém. Eles ainda estiveram fermentando essas notícias pelo último ano como se estivessem com medo de não chegar ao alvo desejado. E nosso prata diz que pensa o mesmo. E a águia Ing Fei questiona: jovem mestre Yang, vamos pra lá? E nosso prata confirma. Antes de partir, nosso prata diz ter uma última pergunta: onde é a seita das 1000 folhas? E onde é a cidade da sombra fluida? E o figurante aponta à sua direita dizendo: por ali. E nosso prata desaparece. E o carinha assustado questiona: hã? Onde eles foram? E então já vemos a vista da seita das 1000 folhas completamente em ruínas, mano. Toda aquela grandeza celestial com as estátuas enormes das marionetes estavam destruídas, mas vemos 3 figurantes ao meio sentados. Um deles pressentindo o perigo, e o caos se assusta e, vendo alguém chegar, gritava: quem é você? Ing Fei colocando eles de joelhos com sua pressão, e nosso prota gritava: não há ninguém da seita das 1000 folhas aqui? E os figurantes com medo diziam: nós não vimos ninguém. Nosso prota suspira irritado pensando: nem mesmo o único discípulo da seita das 1000 folhas? E olhando a destruição no local, ele contempla que realmente a seita das 1000 folhas foi destruída.
Dito isso, vemos uma caverna selada no Vale Celestial do Imperador. O namorado da filha do mestre da seita dizia que a seita da Espada da Sombra Fluida cultiva o dano da espada e sempre focou na esgrima, então eles não seriam tentados mesmo que nossa seita das 1000 folhas tivesse marionetas de grau celestial. Deve haver um arquiteto por trás desse assunto, e ela questiona se seu irmão mais velho ainda suspeita que isso tem algo a ver com a irmã Hua Kenshi. Irritado, ele diz que depois que o Mar de Estrelas Quebradas fechou, Hua Kenshi de repente veio para a seita das 1000 folhas e disse que tinha um acordo com o irmão Yang para esperar por ele na seita das 1000 folhas. Então o honrável mestre cordialmente convidou ela para permanecer na seita. Durante esse tempo, ela esteve muito próxima de Shi Yue e os outros honráveis convidados. Estava pacífico naquele tempo desde que nossa seita das 1000 folhas reganhou sua herança muito tempo perdida e tinha um mestre no domínio imperador na seita como convidado. Tudo parecia estar indo bem. Infelizmente, esses tempos não duraram muito. De repente, um dia, um mestre muito poderoso veio para a seita das 1000 folhas para encontrar com a senhora Hua. Ninguém sabe o que aquela pessoa disse para a senhora Hua. Depois que aquela pessoa saiu, nosso mestre da seita entrou para ver a senhora Hua, mas a senhora Hua não estava mais em lugar nenhum. E apenas um mês depois desse incidente, a seita da Espada da Sombra Fluida de repente atacou nossa seita das 1000 folhas sem razão alguma. Eles pareciam determinados a nos exterminar. Sua namorada questiona, mas... E ele questiona mais o quê? Quando nossa seita estava sob ataque, o mestre que veio para ver a senhora Hua estava lá também. Eu vi aquele homem de longe. Então, embora eu não pudesse ver o rosto claramente, eu definitivamente não confundiria sua figura. Aquela pessoa definitivamente é um mestre no domínio imperador de segunda ordem. Essa é a única explicação porque ele pôde suprimir todas as nossas marionetes de grau celestial. E foi então que descobrimos que a senhora Hua não era apenas uma discípula do Palácio da Alma Estelar, mas sim a discípula direta do ancião do Palácio da Alma Estelar. E nesse momento, nosso prota Ying Fei aparece na porta da caverna e assustada ela gritava: "Quem vem lá?" Nosso prota, ouvindo sua voz, dizia: "Jovem senhorita Ye, irmão Du, sou eu." E animada ela dizia: "Jovem mestre Yang." E seu namorado alegre e surpreso também gritava: "Irmão Yang." A alegre ela diz: "É realmente você?" Antes do meu pai enviar todos para cá, ele disse que se algum dia alguém abrisse o Vale Celestial do Imperador, então deve ser o jovem mestre Yang. Seu namorado diz que o honrável mestre quis enviar Shi Yue e os outros honráveis convidados também, mas eles recusaram, insistindo em permanecer para trás para ajudar a defender a seita com os outros discípulos. Agora, é desconhecido se eles estão vivos ou mortos. Nosso prota, ouvindo isso, diz que agora ele tem um entendimento geral da situação. O arquiteto mencionado pelo irmão Du antes é o... E o tal Du diz que não sabe, mas a seita da Espada da Sombra Fluida não tinha razões para atacar a nossa seita das 1000 folhas. Deve ter havido outra pessoa que os tenha incitado. E nosso prota pensativo diz que se o Palácio da Alma Estelar realmente quisesse lidar com a seita das 1000 folhas, porque eles iriam passar por tantos problemas para isso? O Palácio da Alma Estelar é o soberano do território sul, a seita de um grande imperador. Eles poderiam esmagar a seita das 1000 folhas com facilidade e com pouco ou nenhum esforço se assim desejassem. Isso não pode ser tão simples. Em um mês, a seita da Espada da Sombra Fluida irá realizar um leilão na cidade da Sombra Fluida. No leilão terá as marionetes de grau celestial da sua seita. Vocês gostariam de dar uma olhada? E o casal, ouvindo isso surpresos, gritavam: "O quê?" Nosso prota diz que esse leilão é a chave. A verdade será revelada contanto que formos lá. E o tal do medroso gritava: "Mas irmão Yang, a cidade da Sombra Fluida é a base da seita da Espada da Sombra Fluida. Já que eles se atrevem a realizar um leilão, eles devem estar completamente preparados. Isso não seria mesmo que pisar em uma armadilha?" Nosso prota indiferente dizia: "Isso depende se a armadilha deles consegue me segurar", surpreendendo até Ying Fei com seu gesto. Então foi isso, né, família? Como eu disse, só sobra o churrascamento pro Betinha, fi. Não tem um minuto de paz e já tem mais treta. Quando eu vi a história primeiramente, eu pensei que era aquele grupo lá daqueles carinha mascarado dos 4 elementos, cê lembra? Que atacou nosso prota, queria levar ele. Quando ele e a jovem senhorita Ye estavam no caminho pra seita das 1000 folhas antes de recuperar a herança. Mas depois que falou que tinha relação com o Hua Kenshi, eu acho que é o mestre da seita da Alma Estelar lá, que tá atrás do nosso prota pra pegar o token do negócio do dragão lá, cê lembra que o nosso prota matou um discípulo dele lá na época do Ki Sombrio lá e pegou o token? Ah não, minto, foi antes do Ki Sombrio. Foi naquela luta que os dois carinha estavam lutando lá e as raízes de madeira matou os dois, você lembra? Um matou o outro e depois a raiz matou o outro e nosso prota pegou a barca do carinha e o token do outro lá que comprou o caldeirão que tava com o espírito divino da Liu Yan selado dentro. Vocês lembram que teve um leilão, ele comprou um caldeirão negro e depois comprou a Liu Yan que tava selada lá e nosso prota matou eles lá e pegou tudo pra eles.
Matou não, na verdade, né? Ele só pegou os spoilers, porque eles se mataram, a madeira matou o outro lá, depois nosso prota ganhou aquela árvore primordial ainda mó roubadona. E espero que essa explicação minha tenha lembrado vocês um pouco aí, pra se for isso mesmo, vocês estar por dentro e não precisar voltar lá pra ver, ou então volta e dá mais umas visualizações pro Mano Catilango, porque o vídeo vai ficando por aqui. Fique com as imagens do cultivo, o rank, o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse maravilhoso Mauá, porque seu mano vai indo. Beijos! E se você ainda não deixou seu like e comentário no começo do vídeo, apoia ele agora, mano. Deixa esse like, não custa nada. Se inscreve também se for novo por aqui, dá essa moralzinha pra gente bater aí 60k e posteriormente 100k. E se você gosta e acompanha nossos conteúdos e quiser dar aquela moralzinha federal pro canal, você pode se tornar um membro por apenas R$5, mano. Menos que uma Coca-Cola. Dá essa moralzinha aí e você vai ter acesso a vídeos adiantado, que é o primeiro link na descrição. Ou então você pode fazer um piquezinho pro Mano Catilango de qualquer valor. O link é o primeiro no comentário fixado. Um beijo e até a próxima.